Eu sei que é um pouco duro dizer isso, mas a maioria da galera não tem nem ensino fundamental completo, não tem uma profissão de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, você já pensou em largar tudo para voltar pro CLT? Pois é, isso é o que esses motoristas aqui, ó, já estão fazendo. Pois é, hoje eu não vim aqui para fazer um videozinho bonitinho não, eu vim aqui para falar algumas verdades que todos os motoristas estão passando, mas poucos criadores de conteúdo gostam de falar sobre isso ou falam dessa forma que eu vou falar. Então, se você quer saber e gosta desse tipo de vídeo, fica aí que a gente vai trocar uma ideia bacana e falar sobre a realidade. Eu me chamo Cristiano e sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há pelo menos 10 anos. E eu já sei que você deve estar pensando aí, o cara tá na cidade de São Paulo e mesmo assim ainda tá reclamando. Não, que não é uma reclamação. Até porque se fosse assim para todo mundo seria muito melhor, acreditem. Aqui em São Paulo tá ruim, mas eu sei que em outras capitais está muito pior. Mas a gente vai bater um papo bem bacana aqui hoje, tá? Eu anotei aqui alguns tópicos, já aqui no meu livro, como sempre, quem acompanha o canal já sabe, pra gente não perder. Tem alguns tópicos aqui, etc. E eu vou deixar aqui na minha frente, então se vocês verem, eu baixar aqui um pouco a visão pra dar uma olhada, é só pra ver se eu não pulei nenhum tópico pra gente bater um papo legal. Pois é, cara, vou começar colocando aqui na tela, em algum lugar aqui pra vocês, os meus últimos 3 meses de faturamento. Média aí de quase 7 mil reais, né? 6.500, 7 mil reais. Poderia ser bem bacana, né? Inclusive eu mostrei pra minha esposa, né? Eu não vou ficar dando corte não, tá? Às vezes eu dou umas travadas aqui, pra não ficar tendo muito corte, vai super natural mesmo, beleza? Então vocês vão me desculpando aí algum erro de português ou alguma fala aí, alguma travada, beleza? Mas vamos lá, eu mostrei pra minha esposa e ela falou assim, caramba, impressionante o quanto você tá faturando, né? E aí ela ainda perguntou, nossa, deve ter uma grana guardada, etc. Mas a gente conversa muito, ela sabe que não tem. E a gente chegou a uma conclusão, cara. Eu mostrei pra ela quando você tira gasolina, manutenção, o tanto que você trabalha e o tanto que sobra na real, né? Cada um tem seus custos, tem gente que tem um carro quitado, tem outros que tem uma parcela baixa, tem outros que tem uma parcela alta. E aí no resumo, contando aqui no meu caso, né? Ela achou surpreendente o quanto que a gente fatura e o quanto que o sistema operacional tira, né, cara? Infelizmente essa é a verdade. E se você roda, você sabe, né? Que infelizmente a gente... eu vou dizer pra vocês que hoje a gente trabalha num sistema CLT sem ser CLT, né? Eu já brinquei aqui com alguns motoristas falando sobre isso. A gente acorda cedo, a gente pega o trânsito da manhã cedo, que nem a maioria da galera que é CLT pega, né? Pega busão cheio, aquele empurra-empurra, metrô lotado. A gente passa por uma parte disso, porque a gente acorda cedo, a gente pega trânsito puxado de manhã cedo para quem acorda de manhã cedinho para pegar. Na minha opinião, tem que ser assim, porque os melhores horários, principalmente aqui nos bairros, né? Eu moro no bairro de São Paulo. Os horários de pico de manhã para levar a molecada na escola, pegar o pessoal, deixar no metrô, esse é o horário que a gente consegue fazer ali com que o final do dia a gente consiga os KMs pelo menos acima de 2, 2,10. Como eu vou mostrar aqui no print, eu vou colocar só um dos prints que eu já coloquei para vocês verem ali que a média do meu KM acaba ficando um pouco alta, né? Porque eu trabalho só nesses horários, eu pego o horário de pico da manhã e trabalho ali até 11, meio-dia, volto, almoço, aí venho, gravo um vídeo, né, conversa aqui, estudo, e à tarde eu volto de novo ali 5 horas mais ou menos, 4h30, 5 horas, para pegar o horário de pico da tarde, até 8 da noite, 9 da noite, que é o horário, pelo menos até 8 ali ainda tá um dinâmico, né, pagando um pouquinho a mais, então eu consigo manter o KM. E isso é um descontrole também da minha parte, não ter dinheiro, essas coisas todas, tá? A gente vai falar um pouco disso. Mas assim, a gente acorda cedo, a gente pega os horários de pico, a gente pega trânsito, a gente tem toda essa encheção de saco com passageiro. Ah, não tem um chefe. Cara, infelizmente trabalhar hoje como aplicativo, as pessoas estão achando que é chefe. O que eu falei aqui, a gente trabalha como... não trabalha como CLT, mas parece CLT. Porque você tem todos os compromissos de CLT, esse negócio de você faz o seu horário, essas coisas todas, esquece, mano, esquece. Se você não acordar cedo, se você não pegar os horários de pico, se você não se dedicar realmente, não ser comprometido com o horário, ó, eu preciso sair e trabalhar tantas horas. Não dá pra você trabalhar 4, 5, 6 horas por dia, a não ser que as pessoas, né, a galera que tem aí de repente um outro emprego, SLT realmente usa como bico, né? Usa esporádico ali como extra, aí beleza, dá para trabalhar, até porque não tem mais horas para trabalhar, 4, 5 horas por dia ali tá no limite.
Então, pra gente que vive disso daqui, como eu, como muitos de vocês aí, não tem jeito. A gente é regrado ali como se fosse o CLT. Você tem que acordar cedo, tem que pegar trânsito, tem que trabalhar pelo menos 8 a 10 horas por dia, o mínimo, para você começar a ver um valor entrando. E aí, cara, a gente passa por tudo que muita gente passa. É risco na rua, às vezes um risco maior ainda para quem trabalha aí à noite, principalmente. E o que sobra pra gente no final da história é cansaço, né? Porque disso tudo aqui que vocês viram, eu tiro tudo que vocês tiram. Tiro manutenção, que inclusive o meu carro, vou ver se eu deixo um print em algum lugar aqui também. Meu carro tá desde sexta-feira. Hoje eu tô gravando aqui, são dia 27. Hoje é terça-feira, então meu carro, sexta o rapaz não conseguiu arrumar. Sábado eu levei para outro mecânico, também não conseguiu arrumar. E aí domingo ninguém trabalha. Levei ontem, também não conseguiu arrumar. Então já vou ter, não queria nem ficar falando sobre o carro para não ficar aqui, né? Mas cara, é bom que eu alerto vocês, não peguem um Sandeirozinho 3 cilindros, muito rodado, de repente você pegar novinho vai te dar menos de cabeça, mas eu peguei um já com quase 150 mil rodado, meu amigo, ninguém quer mexer no carro. O carro tá parado, o carro tá quebrado, ninguém quer mexer, você leva nenhum, os caras empurram pro outro, o outro já fala lá, cara, não mexe nesse tipo de carro 3 cilindros, e cara, é isso. Então assim, infelizmente esse é um carrinho que, pelo menos comigo aqui, eu peguei já rodado, lembrando. Então pule fora desse carro. Se for pegar um novo, tudo, talvez até funcione bem, mas na minha mão, infelizmente, ninguém não quer nem mexer no carro. E no final das contas, cara, quando a gente faz as contas desse aqui quase 7 mil de grana que a gente pega, o que sobra pra gente, na verdade, é 2.000, 2.500 a 3.000, dependendo aí do custo operacional. É um valor ruim? Não é um valor ruim, certo? É um valor ali de 2.000, 2.500. E uma coisa assim que eu vou falar aqui, que talvez para quem ficou até aqui no vídeo, eu quero que entre na mente de vocês, uma coisa que eu aceito, eu gostaria que vocês entendessem isso de uma vez, porque eu vi em alguns comentários os caras falando assim, mas poxa, trabalha tanto para ganhar 2.500 conto, trabalha tanto para ganhar 3.000, fatura 7, 8, mas na verdade fica com 3. Não é um valor ruim, tá? E aí, sobrou esses 3 livres, aí vai depender do seu custo que você tem na sua casa, se você paga aluguel, se você paga muito caro em mantimentos, besteiras, como que você usa o seu dinheiro, né? Se você tem um cartão de crédito ali com bobeira e tá alta, etc, aí já é outra coisa, porque se você ganhasse esses mesmos 2.000, 3.000 no CLT e também pagasse aluguel, também gastasse horrores com bebida, com folia, cada um gasta do seu jeito, mas se tivesse esse orçamento aí alto, os mesmos 3.000 lá não ia dar para nada, então não faz sentido. Mas uma coisa que eu quero que entre na cabeça de vocês é que, cara, a maioria dos motoristas de aplicativo, e a maioria mesmo, infelizmente tá nessa área, né, vamos dizer assim, barra profissão, que não é uma profissão, porque infelizmente não tem uma profissão de verdade mesmo, não tem uma profissão de verdade. Infelizmente a maioria é isso, mas foi por causa da pandemia, eu comecei, eu vim, cara, a verdade real mesmo, se tivesse uma profissão bacana, decente, não estaria aqui nesse quebra-cabeça que a gente tá, entendeu? Estaria exercendo a sua profissão aí, ganhando de repente um pouco mais. Então a maioria da galera, eu sei que é um pouco duro dizer isso, mas a maioria da galera não tem nem ensino fundamental completo, não tem uma profissão de verdade, e aí os caras entram no aplicativo, por exemplo, fatura 7.000, 8.000 e sobra 3. E ainda vejo a galera reclamando, sabe? Desses 3, às vezes tem que tirar ali, deixar uma reservinha, etc. A galera fala que não vale a pena. Para quem tá conseguindo sobrar pelo menos 3, meu amigo, a verdade, a sua realidade é essa. Você não vai sair daqui do aplicativo, beleza, você não vai ter os custos operacionais de carro e tudo, e de repente você vai ganhar os mesmos 2,5, 3, de repente nem isso você consiga. Vocês estão pensando o quê? Que sair aqui do aplicativo, às vezes sem um estudo, essa é a realidade, né? Sem um estudo, sem um ensino fundamental completo, sem ter nenhum tipo de profissão, vocês vão ganhar quanto? Tipo assim, a galera no geral, né? Vão ganhar quanto? Vai ganhar 3.000, 4.000? Não vai, velho. Vai ganhar no máximo ali R$ 2.000, mais uns benefícios, 2.500, mais os benefícios. Essa parte é muito boa de ter os benefícios do CLT, né? Você tem ali uma carteira assinada, aí tem de repente um VR, aí você tem as férias, que poxa, muitos motoristas realmente não têm férias. Então assim, tem que balancear, sabe? Talvez se você conseguisse hoje um emprego que ganhasse 3, 3,5,
e mais os benefícios, pô, super compensa. Vai lá, cara, tem que acordar um pouquinho para a realidade. Ou você começa a estudar, isso inclui, isso serve para mim também, né? Então, ou você começa a estudar, começa a querer buscar uma profissão enquanto você tá aqui, enquanto, né, você aguentar ficar aqui, ou enquanto você entra também em outro serviço aí que te paga um pouco menos, mas a gente começa a estudar, começa a entender que tem que ter um estudo, tem que ter uma profissão para ganhar um pouco mais e de repente usar isso aqui como bico. Ou a gente vai ficar, cara, nisso daqui cada vez mais. Vocês viram aí nos prints que a galera tá só pulando fora. E não dá, cara. Os aplicativos, infelizmente, pagando cada vez menos. Infelizmente, não dá nenhum tipo de benefício. A gente não tem muita segurança. Passageiro mal educado demais. Passageiro que tira, às vezes, sua paciência, faltando educação básica, sabe? De pegar uma criança que vem andando, pisando pela água assim, e aí entra dentro do carro correndo para não se molhar, né? O pai trazendo e põe a criança em pé em cima do banco, sabe? Você vê aí que o quanto falta de educação mínima, porque a pessoa não vai pegar uma criança que tá vindo da chuva andando, que chegar, vem brincando na água, pisoteando dentro da água e não vai colocar, chegar na casa dela e vai colocar em pé em cima do sofá, entendeu? Da casa dela. Mas, infelizmente, no carro, a galera não tem essa educação básica, que pra mim é um mal do brasileiro, cara. Eu sou brasileiro, mas infelizmente é um povinho que eu não sei de onde, quando o povo vem de fora, o povo fica falando aqui que o brasileiro é educado, não sei o que, etc. Não tô vendo nada disso não. E, enfim, manutenção do carro não perdoa. A gente infelizmente cresce num sistema que a gente não aprende sobre educação financeira, não aprende a lidar com dinheiro, e a manutenção do carro não perdoa, os custos não perdoa. E a verdade é que no fim de tudo a gente entende o quê? Pelo menos o que eu tô entendendo e que acho que muita gente está entendendo. Você trabalha de CLT sem ser CLT, cara. Você tem todos os compromissos, que você tem que sair cedo, que você tem que trabalhar tantas horas igual um CLT, e na verdade a gente trabalha com esses compromissos, mas na verdade a gente não tem os benefícios, que seriam uma férias, um 13º, de repente um plano de saúde, e sem uma renda garantida, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de renda garantida. Enquanto no CLT você tem vários tipos de benefícios. Você tem salário fixo, tem um vale alimentação, tem férias, tem 13º. E infelizmente a nossa renda ela é imprevisível, cara. Você sai ali pra rua para fazer 200, 300, você tira do combustível ali, vai ficar uns 200 conto. Se você tiver um raladinho, você já vai ter que arrumar. Se você tiver um pneu furado, você já tem que arrumar. Se você tiver uma sujeira feia no carro de alguém que bebeu, vômito, sei lá, qualquer coisa, várias coisas, bateu, sujeira no carro, tudo isso vai te tirar dinheiro de alguma forma, certo? Então, a parte de não ser o CLT tem isso de ruim, a gente não tem uma renda previsível. Por isso que muitos, pelo que eu converso, pelo que eu vi, muitos estão nesses prints aí que eu coloquei para vocês. Infelizmente a galera tá voltando, e tá voltando mais com força para o CLT. Inclusive eu estou estudando algumas coisas aqui para ver se eu consigo pegar alguma vaguinha ali de trabalhar pelo menos 6 horas por dia, em algum serviço que eu consiga trabalhar 6 horas por dia, e pegar e usar o aplicativo aí mais 2, 3 horas por dia, sabe? Pra gente 4 horas por dia de repente, para conseguir usar o aplicativo mais como extra, complementando com um salário que a gente sabe que vai ser fixo e com os benefícios. Eu também já estou estudando muito essa possibilidade. Apesar de hoje, com a cabeça que eu tenho, eu consigo ser muito mais organizado, eu consigo entender que o que eu faço na rua 300, 400 reais, eu não posso gastar ele todo. Eu consigo entender, quando eu faço 300 reais, eu vou tirar ele do combustível, me sobrou 200, que na verdade não é 200, me sobrou de repente ali 170, sabe? Porque aqueles 30 eu tenho que obrigatoriamente, 150 por exemplo, 30, 40 ou 50 reais, vai de cada um. Eu tenho que tirar aquilo, separar de alguma forma e já jogar para um outro banco, porque aquilo ali vai ser da minha manutenção futura, vai ser da troca de pneu, vai ser da troca de óleo, vai ser de alguma coisa imprevista que aconteceu. Então hoje eu consigo entender isso. A questão é que quando eu, você e muitos motoristas começou a entender isso, começou a assistir um conteúdo, começou a ver alguma coisa que ajude sobre isso, a gente já tá tão, infelizmente, desculpa a palavra, tá tão na merda, vamos dizer assim, nós já fomos tanto um jumento vestido, até você conseguir pagar suas dívidas, pagar as manutenções que você já passou no cartão ali, as manutenções do carro, seu custo operacional, já tá com o cartão cheio de coisa para fazer, até você conseguir limpar isso, até você conseguir diminuir toda essa despesa e conseguir realmente separar um dinheirinho, etc, fazer da forma que você
tem que ser feito, demora um pouco. E esse demora um pouco, o carro não espera. Até você ficar 2, 3, 4 meses pagando as manutenções que você passou no cartão, o carro não fica 3, 4 meses sem dar um problema, principalmente para quem tem carro velho. Ah, beleza, então, mas aí eu sei que a galera vai falar assim, calma, nem tudo tá perdido. Hoje com os carros elétricos a gente consegue diminuir os custos operacionais, porque a gente diminui combustível, a gente diminui a manutenção do carro, que vai ter muito menos, e todo, né, o processo que nós já sabemos. Mas cara, eu vou falar pra vocês, eu tô vendo prints aí em grupos de WhatsApp, eu tô vendo até em alguns conteúdos, alguns vídeos aí que infelizmente por estar aumentando a frota de carros elétricos, as corridas estão diminuindo cada vez mais os valores. Ou seja, o que a gente pensou que você conseguiria ali manter pelo menos assim um mínimo R$2 o km, 1,80, 1,90 o km, só que a gente está gastando menos combustível porque está aí com carro elétrico, então está gastando ali, quem gastava 2.000 por exemplo, está gastando 300, 400 reais por mês. Isso não vai valer muito a pena, cara, não vai alinhar as coisas, entendeu? Porque a gente ganhava, por exemplo, 2 por km, aí agora você está com um carro elétrico que tá gastando 300 reais, 400 reais por mês. Se você conseguisse manter os 2 por km, lindo, perfeito, ia entrar bastante lucro, ia ter um valor bem bacana. Só que as corridas agora não estão mais dando, nem aqui em São Paulo tá difícil para você manter os 2 o km. É que nem eu falei, eu ainda tô conseguindo porque eu trabalho nos horários de pico, né? Prefiro pegar o trânsito tudo, mas pelo menos entra um dinheirinho a R$2 o km. Mas e para quem não consegue trabalhar nesses horários? E para quem não está na capital? Para quem não está realmente aqui em São Paulo? Entendeu? A galera vai estar ali com o carro, vai ser meio que obrigado, porque a gente vê muita gente reclamando, ah, mas os caras do carro elétrico tá aceitando qualquer tipo de coisa. Meu amigo, você sai pra rua para trabalhar, sabe? Eu não sou a favor que tem que aceitar menos que R$2 o km, mesmo com o carro elétrico, porque aí você começa a ficar elas por elas, né? Você começa a diminuir, você diminuiu o custo do combustível, mas você também diminuiu o que você ganhava de rentabilidade, que era 2 o km, começou a aceitar corrida de 1,50. Então vai ficar muito parecido, você vai continuar trabalhando que nem louco para no fim praticamente vai sair elas por elas. Eu não sou a favor, mas eu também entendo, sabe? Eu não fico criticando o tempo todo, eu entendo que tem lugares que é muito difícil, cara, conseguir R$2. Até aqui em São Paulo mesmo, quando eu não tô nos horários de pico, que eu tô ali, por exemplo, 1, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, às vezes 10 horas da manhã, que já passou o horário de pico, cara, é muito difícil, fica um tempão para conseguir pegar a corrida de R$2 o km aqui em São Paulo. Então assim, eu sei que o cara não quer ir pra rua para ficar 30, 40 minutos para aguardar para conseguir pegar uma viagem. Aí ele faz uma, nesse meio tempo não apareceu nenhuma de 2 km, ele fica lá parado mais 30, 40 minutos. Esse cara vai ter que fazer 15 horas, 16 horas por dia para contar realmente horas trabalhadas. Dessas 16 horas, o cara vai contar 9, 10, porque o resto é tudo parado esperando corrida, entendeu? O cara não vai ter essa paciência. Então ele vai começar a calcular, poxa, eu tô ganhando, não tô perdendo, eu faço. Eu tô ganhando, não tô perdendo, eu faço. E aí, infelizmente, pro carro elétrico, muitas das vezes você vai estar ganhando, que seja menos, mas vai estar ganhando, entendeu? Então eu super entendo isso. Mas, galera, entenda, não é o carro elétrico que vai salvar. O carro elétrico, ele veio, quando a gente faz os cálculos certinho, ele vai melhorar, vai facilitar. Inclusive, eu vou fazer o próximo vídeo aqui mostrando qual vai ser os meus planos para mudar do carro que eu tô hoje para o carro elétrico. A melhor forma que eu vou conseguir fazer, que eu penso em fazer, espero que dê tudo certo. Mas não adianta você se emocionar demais, tá saindo carro atrás de carro aí, você se empolgar, sair trocando seu carro de qualquer forma e pegar um carro que a parcela fique R$3.000, R$3.500. Esquece, as corridas estão diminuindo os valores, então não adianta você colocar a parcela muito alta, porque você vai ficar apertado de novo, entendeu? Eu mesmo agora, por exemplo, tô com um carro que nem eu falei aqui, desde sexta-feira, um carro com problema. Eu tô sexta, sábado, domingo, segunda e hoje é terça sem trabalhar. E o carro ainda não tá pronto. Ou seja, amanhã nem sei se vai ficar pronto. Então 5, 6 dias aí sem trabalhar. Isso a gente faz praticamente, vamos arredondar para uma semana sem trabalhar. Ou seja, uma semana sem trabalhar, vocês sabem pra gente o quanto significa. Ou seja, você já pensou se o carro eu tô com uma parcela de R$3.500? Entendeu? Ah, mas carro elétrico não dá esse tipo de manutenção. Beleza, mas e se bate? Você precisa aguardar peça. Se bate, você precisa deixar lá na concessionária uma semana aguardando para arrumar. Aí, meu amigo, o boleto não espera não. É R$3.500 que tem que pagar, ou seja, você vai ficar enforcado da mesma forma. Então, cara, tenham consciência. O carro
elétrico veio para dar uma melhorada na questão do combustível, né? Que se você pegar um novo que não vai te dar dor de cabeça, né, com frequência, você vai evitar manutenção. Mas esse dinheiro da manutenção, se você não começar a guardar, porra, o carro tá gastando menos, agora tem um carro elétrico, eu não gasto mais com manutenção vai ser daqui a 20 mil km, porra, dá para me rodar praticamente um ano inteiro, 8, 9 meses, né, aí dependendo do motorista, ou até um ano, dependendo do motorista. Nesse tempo, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai economizar ali, de repente você desafogou, começou a te sobrar R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, né, que é o custo ali operacional seu que diminuiu. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai guardar? Você vai guardar pelo menos 500, 800, R$ 1.000 por mês? Para quando esse carro subir demais o KM, que de repente precisar de uma coisa, ou bateu, você precisa resolver ali rápido, para não ficar parado, sabe? Coisinhas assim que você tem que resolver. Ficou doente, você vai fazer isso? Se você não tiver essa organização, você vai estar lascado. E se você fizer uma parcela de 3.000, 4.000 reais, você não vai ter como guardar esse dinheiro. Você não vai ter 500 ou 1.000 reais. Ah, eu quero andar num carro mais confortável, eu quero andar num carro elétrico que é automático, eu tô cansado de ficar passando marcha nesse trânsito, todo mundo quer. Eu também quero. Eu também quero estar na hora de sol, tá aquele calor absurdo, 35 graus aí, a gente tá com ar-condicionado tranquilo, sabendo que ali a gente não tá consumindo horrores para poder estar ali, sabe? Tá confortável, de repente trabalhar até 1, 2 horinhas a mais, 3 horinhas a mais no dia para aumentar um pouquinho o ganho, porque tá mais confortável, tá no carro elétrico, tá no ar-condicionado, banquinho macio, carrinho macio. Tudo isso nós queremos, mas se você não fizer da forma certa, infelizmente você só vai mudar o status. Você só vai sair de um carrinho ali mais humilde para um carrinho mais bonito, um carrinho novo, passar aqui pela vizinhança de carrão, de vidro fechado, bonitinho, no ar-condicionado. Você só vai mudar o status, mas no final das contas você está enforcado. Você está pagando 3.500 de parcela, mas sei lá, 400 de seguro. O seu custo operacional não vai mudar nada, só vai mudar de repente o seu conforto físico, mas mental você vai estar lascado e de repente vai se ferrar. Entendeu? Então, pensa muito nisso. Agora, pergunta que não quer calar. Essa é a realidade. Vocês aí, o que vocês estão preferindo? O que vocês estão notando? Deixa aí nos comentários se vocês estão preferindo realmente continuar nos app, esperando mudanças, esperando que, sei lá, venha o governo para ajudar, contribuir com a parte dele com alguma coisa. Realmente o CLT ganhando R$ 2.000, R$ 2.500, mais os benefícios está valendo mais. Porque o que eu tô vendo é muita gente saindo. Então, eu queria ter muito esse bate-papo com vocês aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês gostem desse conteúdo um pouco mais à vontade, um pouco mais, uma troca de ideia bacana aqui. Uma hora dessa eu tô até pensando em abrir uma live pra gente bater um papo, conversar, ver o que vocês estão achando, trocar ideia. Eu acho que essa ideia da live também seria bacana pra gente de repente trocar ideia. Vocês deixam no comentário se vocês curtem uma live assim de Uber para Uber, sabe? Pra gente bater um papo, trocar ideia. De repente final da noite ali, 9 horas, que a galera já tá em casa, 10 horas que a galera tá em casa, uma horinha só pra gente bater um papo tomando um café, beleza? E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aqui, não vou ficar cortando não. Deixa aí nos comentários, se inscreve também no canal, vamos crescer o canal, vamos de repente chegar mais longe. Coloca um hype aí no vídeo se tiver, pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E deixem nos comentários também o que vocês acham, se ainda vale a pena continuar nos aplicativos ou se realmente vale voltar para o CLT e ter alguns benefícios e ganhar blimpa aí R$ 2.000, R$ 2.500, beleza? Eu sou o Cristiano, sou o criador desse canal Rodando e Construindo. A mentalidade é essa, rapaziada, rodar e tentar construir de alguma forma, beleza? Tamo junto, se inscreve aí, valeu e até a próxima.